Queridos, mantenha a sua Bíblia aberta. O texto é Colossenses capítulo 1, versos de 15 a 20. Antes de nós lermos, eu quero que você preste atenção um pouquinho aqui. Hoje nós vamos iniciar uma série de sermões falando sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E precisa ser uma série de sermões porque é muito difícil você responder à altura quem é Jesus, a sua importância histórica, espiritual, social e até basicamente falando existencial. Portanto, em vez de ser apenas um único sermão, nós vamos dividir em 3. E eu confesso a você que vai ser apertado. Por quê? Porque para falar de Jesus é necessária a eternidade. Então não sei se eu vou dar conta, mas eu espero que ao terminar essa série de sermões, seu coração fique aquecido todas as vezes que você ouvir o nome de Jesus. Bem, vamos para o texto então. 1 Coríntios capítulo 1, versos de 15 a 20. Colossenses, tem a referência bíblica aqui, perdão. Colossenses capítulo 1, versos de 15 a 20. Quando eu falei 1 Coríntios, Aline olhou assim. Você está certo, Aline, eu estou errado. Perdão, gente. Colossenses 1, do 15 a 20, que diz o seguinte, ó. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Vamos orar. Pai amado, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, ó Pai, para falar de uma figura central na história da humanidade, na história da existência, que é o Senhor Jesus Cristo, Pai amado. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, derrama, Senhor, da tua presença sobre nós, Pai. Que sejam as tuas palavras a ministrarem aos nossos corações e não as minhas. Eu acredito no poder influenciador do Espírito Santo que atua, que age e que dissipa todas as trevas, Senhor, sejam elas trevas intelectuais ou sentimentais. Então, Espírito Santo, nós ofertamos neste momento o nosso coração, mas principalmente a nossa mente e a nossa razão, para que o Senhor possa, meu Deus do céu, derramar a tua glória sobre nós, assim, Senhor, como uma semente que cai em terra fértil, que a tua palavra possa produzir vida, fervor, pelo nome de Jesus nos nossos corações. Mas hoje, em especial, eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa quebrar todas as barreiras espirituais, cognitivas, racionais acerca do teu nome, e nos ajuda a aprender sobre esse ser, que é crucial para a existência, não só humana, mas de todas as coisas. Portanto, a Ti nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é Jesus? A gente já pensa na musiquinha, né? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eita glória! Você lê meu sermão, né? Queridos, é uma sentença tão pequena, né? 3 palavras. Quem é Jesus? Mas a resposta a essa pergunta, ela tem sido motivo de debate desde a igreja primitiva. Quando o Senhor Jesus vem, dá a ordem aos discípulos de ir pregar o evangelho, pregar essa palavra, esse nome maravilhoso.
Só que ao longo da história da igreja, nós percebemos que houveram várias definições acerca de quem é Jesus. E que a definição original ela foi comprometida pela história. Porque na grande maioria das vezes, as pessoas não conseguiam definir quem realmente era Jesus, qual era a sua função e o seu papel na história da humanidade. Então parece uma pergunta fácil de ser respondida, mas a resposta a essa pergunta está sendo formulada até hoje, porque Jesus é um ser acima de toda a criatura humana. O texto que nós lemos foi escrito pelo apóstolo Paulo. E Paulo estava preocupado com a igreja de Colosso, pois ela floresceu em meio a um jardim cheio de espinhos filosóficos. Você fala, aonde estava então, pastor João, a igreja de Colosso? Ela ficava basicamente 160 quilômetros da região de Éfeso, basicamente na Ásia Menor. Ela ficava basicamente ao sul. E era um lugar extremamente influenciado por tudo quanto é tipo de filosofia que você pode imaginar. Primeiro, porque havia um governador chamado Antíoco o Grande, que basicamente deportou da Babilônia para lá mais de 2.000 judeus. Então, nessa região já havia um negócio chamado judaísmo. Já estava instalado lá onde estava a igreja de Colosso. Mas essa era uma região também afetada por uma outra filosofia, a filosofia helenista dos gregos romanos. Então, é uma igreja que cresceu em meio ao judaísmo, é uma igreja que cresceu em meio ao helenismo, em meio ao gnosticismo. Eles cresceram numa cidade rodeada de cultos pagãos a uma deusa chamada deusa Cibele, uma deusa da fertilização e basicamente da proclamação da fertilidade. Então, para você ter ideia, era uma igreja que estava surgindo, mas já pressionada e cercada de filosofias e ideologias que iam comprometer o pensamento da igreja acerca de quem é Jesus. Sem falar no gnosticismo filosófico que tomou conta daquele lugar. Então você pensa, o apóstolo Paulo, na verdade essa igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo, provavelmente por Epáfras, um discípulo do apóstolo Paulo, mas que se correspondia com eles por meio de cartas, nós estamos lendo uma aqui, e uma das grandes preocupações é, quem Jesus está sendo distorcido, está se perdendo a essência de quem Jesus é. A carta foi escrita para uma igreja que estava sendo extremamente pressionada a rever o seu posicionamento sobre Cristo por causa da cultura vigente, de pessoas, de práticas ascéticas, de gnosticismo e tantas outras coisas, ou tantos outros ensinamentos. E parece que assim, a definição que eles tinham de Jesus que estava se perdendo, ou sendo pressionada pela cultura de fora, parece que é exatamente a mesma que nós vivemos hoje. Porque hoje, quando nós olhamos qual é a concepção de quem é Jesus ou do cristianismo no mundo moderno, você percebe que a essência também está se perdendo. Para você ter ideia, a Europa hoje já é considerada um continente pós-cristão. Então eles já não sabem dizer quem é Jesus. Aliás, o Dr. Rodrigo Silva, no livro, na enciclopédia dele sobre quem é Jesus, ele traz uma pesquisa muito interessante. Um grupo de teólogos, peço perdão, esqueci o nome da universidade, saiu para pesquisar e foram atrás, Rodrigo, de falar assim, vamos ver se as pessoas sabem quem é Jesus. E perguntaram na região da cidade de Chelsea. E você sabe o que eles perguntaram? Na enquete estava lá, quem é Jesus Cristo? Eles responderam, nós já sabemos, é um jogador do Chelsea. Está confundindo com o Gabriel Jesus. E não é uma brincadeira, porque eles colocaram isso em formato de opção. Quem é Jesus? Filho de Deus, jogador do Chelsea, cantor famoso. E as pessoas iam lá e assinalavam o jogador do Chelsea. Por quê? Porque a Europa já é um continente pós-cristão, já está sendo dissipado ou retirado da mente das crianças, da mente das pessoas, quem é Jesus e qual é a concepção desse ser tão importante para nós. Aí a gente pensa, tá bom, mas e aqui no Brasil? E o mundo acadêmico? Eu sou do mundo acadêmico, eu sou professor, eu dou aula, e eu sei que, por exemplo, o cristianismo já foi descartado nas escolas, e o criacionismo nem é mencionado quando se fala em criação das coisas.
Todo mundo já adotou o modelo chamado darwinismo, da evolução. Isso é pregado nas escolas e as pessoas se esquecem que o nome disso é tese. Ou seja, alguém criou uma tese, mais conhecida como Charles Darwin, de que nós viemos, que você veio da ameba, que eu vim da ameba, e que essa ameba depois se tornou um ser mamífero, que se tornou um macaco, e assim sucessivamente. Mas olha só que interessante, ninguém frisa, é tese. Sabe o que as pessoas falam? É verdade. A Europa, pós-cristãs. O ambiente educacional já descartou basicamente o processo da criação. E aí a gente fala, pastor, lá fora é assim mesmo. As pessoas não sabem quem é Jesus. E elas não acreditam qual é o efeito que Jesus tem nas nossas vidas. Lá fora é assim mesmo. Mas sabe qual é o problema? E na igreja? E aqui dentro? Como é que nós descaracterizamos quem é Jesus? Quando nós temos os cultos extremamente antropocêntricos, porque tem culto que você fala muito mais do homem, o homem ele é central no culto, muito mais do que Jesus o é. Então a gente percebe que o ser humano está sendo levantado a um patamar de Deus, e Deus sendo rebaixado a um patamar de servo dos seres humanos, no qual se Deus não fizer aquilo que eu quero, então eu não sirvo esse Deus. Se Deus não curar as minhas feridas da maneira como eu necessito, então Ele não é Deus para mim. Se Deus não dá o carro que eu quero, então Ele não é Deus para mim. Se Deus não realizar os meus sonhos, então Ele não é Deus para mim. Então você percebe que essa questão de definir quem é Jesus não é só um problema fora da igreja, mas é um problema também dentro da igreja. Quando nós transformamos os nossos cultos em cultos antropocêntricos, o homem no centro de todas as coisas, e isso não é para a igreja. A igreja não foi criada para isso. Sem falar, por exemplo, na angiologia, quando você percebe que determinadas igrejas, não estou aqui para criticar, mas só estou para revelar aquilo que realmente acontece. Porque tem igrejas que se você fala de Jesus, as pessoas nem ligam, mas se você fala, estou vendo um anjo, as pessoas já começam a tremer, estou vendo um anjo subindo, é anjo descendo, é anjo brigando, é anjo discutindo. O pastor tem que falar, gente, eu vou descer do púlpito que eu vou separar a briga de anjo ali atrás, só um instantinho. Então fala-se mais nos anjos. Os anjos, eles são seres reais, nós estamos aqui, há anjos aqui, eu acredito, só que eles são os nossos conservos, eles não estão aqui para serem adorados, eles estão aqui para trabalhar em favor do nosso culto. Tem pessoas que eu acredito que só chegaram aqui hoje porque Deus enviou anjos para trazê-los para cá, porque com certeza havia uma hoste de demônios tentando impedir que ele chegasse aqui. Então, às vezes você fala, nossa, hoje foi difícil acordar, hoje foi difícil levantar, nossa, hoje foi difícil ir para a igreja, nossa, a coisa foi pesada. Foi pesada, por quê? Porque havia demônios, eles existem, são reais. Estavam tentando te impedir, mas Deus enviou os anjos. Conservos, servem junto conosco para o propósito. Qual é o propósito? Adorar a Deus. Você veio aqui para isso. Sem falar, olha só que interessante, estou falando de coisas que acontecem dentro da igreja, sem falar nesse dualismo que existe. O que é o dualismo? É achar que Jesus vai vencer a guerra contra o inimigo, contra o diabo, sabe como? Aos 45, não vai, aos 49 do segundo tempo, com um golzinho de mão. É assim que Jesus vence. Não é isso. Não há dualismo. O nosso Deus, o seu Deus, o nosso Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, não tem adversários à altura. Mas há um dualismo de acreditar que Deus e diabo estão em pé de igualdade. Sem falar também na questão do misticismo. O misticismo cristão, no qual nós estamos judaizando a igreja, trazendo arca, fazendo algumas coisas, que a gente fala, meu Deus do céu, aonde vai parar o evangelho dessa forma? Aonde vai parar o nome e a definição de quem é Jesus nessa forma? Então a gente percebe as pessoas mistificando todas as coisas. Pessoas trazendo mantos, sal grosso e tantas outras coisas para tentar agregar algo que não é necessário. Você não precisa agregar nada à sua fé, a não ser o nome de Jesus. Olha só que interessante. Isso não é novo. Destoar, desconhecer, desconfigurar, desconstruir o nome de Jesus não é novo. Isso aconteceu lá na igreja primitiva. Havia algumas tendências, algumas escolas, que eu vou ler aqui para vocês. Nos primeiros séculos da era cristã, muitos
e acirrados debates foram feitos em torno da doutrina de Cristo. Por acreditarem que a matéria era essencialmente má, o gnosticismo dizia: Jesus não pode ser Deus, porque se Jesus é Deus, como é que ele poderia se materializar? Essa era a tese do gnosticismo. Você tinha o arianismo, que dizia que já que a carne é má, então vamos pecar, vamos fazer as coisas de qualquer forma. Por quê? Porque a carne precisa ser castigada. E a maneira como nós castigamos a nossa carne é por meio do pecado. Então você tinha o gnosticismo, você tinha o arianismo, e o apóstolo Paulo se preocupa com essas definições, esses conceitos errados sobre Jesus Cristo. Hernanes Dias Lopes, ele fala uma coisa interessante, ele fala, a doutrina de Cristo sempre foi atacada de modos diferentes, em épocas diferentes, por grupos diferentes, mas com o mesmo objetivo. E qual é o objetivo? Desconstruir a importância da figura de Jesus para a humanidade. Então, esse nome que tem poder para salvar vai ser combatido mesmo. Por conta disso, nessa série de sermões, nós vamos fazer algumas afirmações bíblicas sobre quem é Jesus, para que a gente possa purificar a nossa mente de toda e qualquer má ou vã doutrina. E para que a gente possa saber, dar uma resposta do motivo pelo qual nós acordamos todos os domingos de manhã. Por que a gente se esforça tanto para viver essa vida que nós vivemos hoje? Por que nós nos esforçamos muito para estar em corpo, em igreja, para não pecarmos ao longo da semana? Por que nós nos esforçamos tanto para investir financeiramente, fisicamente? Por que nós acordamos os nossos filhos de manhã, os bebezinhos, o André lá com os gêmeos, acorda e vem de manhã para a igreja? Há um motivo maior para tudo isso. Um motivo que excede e que vale cada esforço seu e cada esforço meu. E esse motivo é tão grande, mas é tão grande, que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses, faz 4 afirmações que eu quero dividir com vocês. Bíblia aberta, vamos a elas então. Perdão pela introdução longa, gente. É que a introdução é para 3 sermões. Olha só, a primeira afirmação do apóstolo Paulo. Olha que coisa grandiosa e filosófica que ele faz. Ele diz o seguinte, Jesus é a fonte suprema da criação. Acompanha comigo versos de 15 a 16. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. A criação é um fato histórico, pois ela aconteceu num dado momento. Você só está aqui porque Deus decidiu te criar, te trazer à existência. A história e o curso da história só existe porque o ser eterno decidiu trazer aquilo que não existia à existência. Diz Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, no hebraico Bereshit Barat Elohim. Quer dizer, não havia nada e Deus trouxe tudo à existência. Absolutamente tudo que você vê. O cosmos, o espaço, a galáxia, as árvores, as estrelas. Tudo foi trazido à existência por meio da palavra. E quem é a palavra? A palavra é Jesus. Porque no princípio era o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo é a força agente, a força motriz da criação. Então Jesus que nós servimos é criador e soberano sobre a criação. Foi ele que trouxe todas as coisas à existência. João capítulo 1, verso 3, vai além, diz assim, tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Olha que lindo, Hernanes Dias Lopes traz uma frase que eu acho maravilhosa, um período. Ele fala o seguinte, o coração de Cristo desejou o mundo,
A mente de Cristo planejou o mundo, a vontade de Cristo concebeu o mundo e a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. A expressão nele aqui, ó, quando fala nele, é em alto. É uma expressão grega que quer dizer, ou que denota que Cristo é a esfera criadora de todas as coisas. Nele tudo vai subsistir. Jesus é a fonte originária de tudo que existe nos céus e na terra. As galáxias e o vasto universo, tudo veio das mãos de Jesus Cristo. E aí Warren W. Wiersbe alerta a gente, porque quando a gente vê Cristo por esse prisma, a gente começa a entender, e não é de se surpreender, diz Warren W. Wiersbe, não é de se surpreender, sabe o quê? Quando ele chama o morto para a vida. Quando depois de 4 dias, como foi pregado na sessão de sermãos passados, depois de 4 dias um homem morto, esse que é Senhor da criação de todas as coisas, fala assim, Lázaro, sai para fora. Por isso que a morte não pode resistir à voz de Jesus. Por quê? Porque a morte está submetida àquele que criou todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas e ingerência sobre todas as coisas. O Warren W. Wiersbe ainda continua falando, ó, é por isso que não é de se admirar que próximo a Cristo as enfermidades fogem. E até o mar lhe obedece. É claro que o mar vai obedecê-lo. Sabe por quê? Porque o mar é mais obediente que o meu coração e o seu coração. Porque aonde Deus falou, mar, você vai vir só até aqui, o mar dali não passa. Então é claro, é óbvio que para aquele que é criador sobre todas as coisas, quando o barco está mexendo e os discípulos ali amedrontados, ele vira e fala assim, ó, cala-te! E os ventos cessam e o mar se acalma. Porque é a voz, simplesmente, daquele que criou todas as coisas. Werner de Boer diz o seguinte, aquele por meio de quem o corpo humano foi criado, toca corpos enfermos e corpos deformados e transforma em vida. Aquele por meio de quem Deus chama à existência o cereal e o vinho, multiplica o pão e transforma a água em vinho. Quando você tiver a oportunidade, tem um físico cristão, faleceu recentemente agora, Adalto Lourenço, e ele fala um pouquinho sobre a força e o poder nuclear que se é necessário para construir uma reação química a tal ponto de transformar a água em vinho. Quando Adalto Lourenço ele começa a falar sobre a reação nuclear que se é exigida, para transformar a água em vinho, ele começa a falar, você fala, meu Deus do céu, mas é essa quantidade de poder que estava envolvido? É essa quantidade de poder que estava envolvido. E você vê, Jesus nem suou. E enquanto o milagre era operado, a atenção do nosso Senhor estava naquele jovem casal que tinha acabado de casar. Então, ele fez tudo aquilo. Ele fez uma fissão nuclear para que um casal pudesse ter um casamento e uma vida restaurada ali naquele momento. Porque naquela época faltar vinho era uma vergonha para quem estava elaborando o casamento. Então Jesus se dispôs do seu poder sobrenatural para abençoar aquele casal. Agora, vendo isso que o apóstolo Paulo fala, nós entendemos por que ele foi capaz de fazer isso. Sabe por quê? Porque Jesus é a fonte suprema de toda a criação. O universo inteiro deve celebrar a sua glória. Salmo 19. Quando você lê Salmo 19, de 1 ao 6, Apocalipse 5 a 13, que diz Salmo 19, a natureza manifesta a glória de Deus. Você percebeu quando você está na praia? Ou quando você está no campo, quando eu vou para Guaxupé, a gente olha aquele mundo, alguma coisa começa a falar com a gente. E você começa a falar assim, isso não é fruto de acidente. Isso não é fruto de darwinismo. Isso não é fruto de coincidência. Isso não é fruto do acaso. Isso é fruto do meu Senhor Jesus. É a natureza pregando para mim e para você. Então, primeira afirmação, Jesus
é a fonte suprema da criação. Segunda afirmação, verso 17. Acompanha comigo. Bíblia aberta. Deixa eu beber água aqui por causa da voz. Jesus é a fonte suprema de sustentação da criação. Jesus é a fonte suprema de sustentação da criação. Verso 17. Olha o que está lá. Ele existia antes de todas as coisas e mantém. A palavra grega aqui é sunesteken, tá? Mantém tudo em harmonia. Em outra versão, diz, nele tudo subsiste. Jesus Cristo é a criação, é independente da criação. Ele fez a criação e ele é independente da criação. Ele é maior que a criação, ele construiu e arquitetou a criação e, acima de todas as coisas, ele sustenta a criação. Como assim sustenta? Você percebe que o universo não está em colapso? Você percebe que um cientista famosíssimo, amigo de Frank Turek, diz o seguinte, que a coisa mais estranha do universo é que ele é cognoscível, ou seja, eu consigo entender, eu consigo fazer cálculos, eu consigo entender como é que funcionam as supernovas, como é que funciona o buraco negro, como é que funciona o processo de rotação e translação dos planetas. Ele é entendível. Isso significa que uma mente o criou, e uma mente extremamente inteligente, poderosa. Agora, olha só que interessante, as leis da física e da química, elas existem para que tudo seja sustentado na mesma ordem. Quem criou essas leis e quem as sustenta é o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra grega que eu falei, sunesteken, significa sustentar, manter. É o princípio de coesão do universo. Deus mesmo é a fonte unificadora que mantém todo o universo em funcionamento e em harmonia. Isto se aplica às grandes coisas do universo e até às menores coisas. Então é muito interessante, porque quando você pega um microscópio, que você começa a observar as bactérias e esse mundo invisível que não está nítido ao nosso olho nu, nós percebemos que existe uma quantidade de regras, de leis da física e da química que permeiam essas miniaturas. E se você pegar um telescópio, olhar para o céu e começar a estudar a galáxia, você vai perceber que existe uma regra, uma lei que também as mantém. Agora, o que é lindo e maravilhoso é entender que aquele que dá ordem, que organiza, que sustenta e que mantém tudo isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se o seu coração está batendo agora em uma ordem específica, por que você acha que existe um ritmo para o seu coração bater? Existe um ritmo para o seu coração bater porque ele não pode ser lento demais, ele não pode ser rápido demais. Ele precisa estar num ritmo perfeito para que o sangue seja distribuído de maneira perfeita pelo seu corpo. É Cristo que mantém essa ordem. Se o meu coração bate, se meus pulmões puxam ar, se a minha mente raciocina, se os meus olhos enxergam, é porque Jesus assim os mantém. E a gente fala, mas pastor João, como é que se explica a morte? A morte se explica pela entrada do pecado. O pecado é um intruso que veio para atrapalhar. Mas ainda bem que esse Deus que nos sustenta é o mesmo Deus que nos resgata na cruz do Calvário. E é por conta dele que nós estamos vivos. Jesus é o centro de coerência e coerção do universo. É Jesus quem interliga e dá simetria a todas as leis da física, da química, da biologia, da astronomia. Tem um teólogo que eu gosto muito, chamado Robert Jastrow. E ele faz uma ilustração sobre isso. Ele diz, é conhecido, na verdade é uma afirmação que depois foi transformada em ilustração. Mas disse que estava uma quantidade absurda de cientistas, químicos, físicos, biólogos, todo mundo reunido, sábios de todo mundo na ponta de uma montanha chamada Montanha do Conhecimento. E eles começaram a escalar como alpinistas, colocaram os aparelhos, então vamos lá, a gente precisa chegar no topo do conhecimento.
Você precisa chegar lá em cima para saber o que tem lá. Então eles colocaram aquela aparelhagem e começaram a escalar. Aí tinha cientista, tinha físico, tinha médico, tinha químico, e vamos lá, se ajudando lá, aquele esforço. Quanto mais perto do cume da sabedoria eles iam chegando mais, eles ficavam cansados e desanimados, e se esforçando, bora, vamos buscar a sabedoria, o conhecimento, filosoficamente, aquilo que nos interessa. Puxa, vai, quando eles estão chegando lá, tremendo, aquela mão trêmula, quase desistindo, vem uma mãozinha, pega ele e puxa eles para cima. Um grupo começa a puxar todos que estavam escalando. Puxaram o físico, puxaram o químico, puxaram o cientista. Se limparam, quando eles olharam, vocês já estão aqui? Sabe quem já estava no cume da sabedoria? Os crentes. Porque já sabia qual é a origem da vida. A origem da vida tem nome. É Jesus Cristo. É por causa disso que a gente acorda de manhã todo domingo. É por causa disso que nós nos ajoelhamos todos os domingos para orar. É por causa disso que nós apresentamos aos nossos familiares. Tem algo mais importante do que nossas crianças que estão ali? Mas é por causa dessas crianças que nós oramos, é por causa de Jesus, perdão, que nós oramos e consagramos essas crianças. Porque Ele é o sustentador de todas as coisas. E se Ele tem essa capacidade, agora olha para mim, se Ele tem essa capacidade de sustentar o universo, você acha que Ele não é capacitado para sustentar a sua vida? Você acha que Ele não é capacitado para te orientar? Você acha que Ele não é capacitado para te aconselhar? Você acha que Ele não é capacitado para organizar o seu coração, a sua mente, os seus sentimentos? Ele é. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte de sustentação de todas as coisas criadas no universo. Inclusive da sua vida. Terceira afirmação do apóstolo Paulo. Está nos versos 18 a 19. Vai lá, me acompanhe. Jesus é a fonte suprema do governo da igreja. Olha o que diz versos 18 a 19. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. É importantíssimo, meus amados, entendermos o papel de Cristo na igreja e com a igreja. Paulo afirma que Cristo é o cabeça, ou seja, Ele é o líder da igreja. Mas acho lindo pensar que a igreja foi totalmente desejada, orquestrada, construída e arquitetada na criação e na eternidade. Quando a gente olha a igreja, nós achamos que a igreja é um organismo humano, e não é. A igreja, ela é feita do organismo humano. Nós somos o organismo, nós somos que vivenciamos a igreja. Mas o ideal da igreja foi construído na eternidade. Então essa instituição na qual nós nos reunimos, estamos juntos e fazemos parte, na verdade, ela é plano de um ser soberano e eterno que na eternidade desejou que nós estivéssemos juntos aqui neste momento. Por que, pastor João? Porque a igreja, ela possui uma função. Ela é o quartel-general daqueles que foram arregimentados pelo seu Senhor Jesus Cristo. Quartel-general, Rafa. É aqui que nós, os soldados de Cristo, nos reunimos para nos curar. A igreja também era um hospital. É aqui que nós nos reunimos para nós nos restaurarmos. É aqui que nós estamos juntos para nos auxiliarmos uns aos outros. É aqui, neste exato momento, em que Deus te colocou, que você vai ser útil para me abençoar, para trazer uma palavra para mim de alento, e vai me usar para te levar uma palavra de alento. Agora olha para o lado, olha para o seu lado, dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Deus vai usar essas pessoas para trazer para você uma palavra de alento.
A igreja, ela não é perfeita no que diz respeito ao organismo, porque você está cercado de pessoas falhas. Eu, como pastor, sou falho, a Carol é falha, as demais pessoas que estão ao seu redor. Olha de novo para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que você acabou de olhar também é falha. Mas você sabe por que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, segundo diz a palavra? Não é porque a igreja é especial no sentido de ter pessoas falhas. Porque você falha, você vai errar. Mas é porque o cabeça é Cristo Jesus. E quando Jesus Cristo é cabeça de qualquer projeto, não há falhas. Não existe hesitações naquele que nos criou. E olha só que interessante, às vezes as pessoas perguntam para mim: Pastor João, existia plano B? E se Jesus pecasse? E se Jesus falhasse? Falei, não existe plano B, porque aquele que arquitetou a salvação é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele desejou no coração dele. E a igreja só está aqui porque é desejo do coração do cabeça, que é Cristo. É por isso que você está aqui e que eu estou aqui. A igreja é a instituição divina na terra, a agência de Deus. Seu hospital e também seu quartel-general, de onde ele envia, capacita e restaura os seus soldados. A palavra cabeça significa também aquele que governa e controla. Você sabe, hoje em dia, eu vou falar mal do meu ofício. Quantos pastores acreditam que são donos da igreja? Quantos pastores acreditam que pode mandar e desmandar na igreja? Hoje vai ser assim? Não, mas eu não quero assim, vai ser assado. Hoje eu vou pintar a igreja de rosa, amanhã eu vou pintar de vermelho. Hoje eu vou colocar dogmas, eu vou colocar coisas que me agradam. Parece. Sabe de quem que é a igreja? A igreja é de Cristo. Quem governa esse lugar é Jesus. As decisões aqui precisam ser tomadas, pautadas em Jesus. Desculpa, irmãos. É Jesus que precisa direcionar tudo aquilo que nós fazemos, as nossas decisões. É por isso que a gente quer mudar. Desculpa, irmãos. A gente quer mudar, é por isso que a diretoria está igual doida, pesquisando lugar, mas orando. Falando, Deus, nos dá um lugar que seja um lugar térreo, para que a gente não tenha que enfrentar mais essas escadas, mas que seja um local do teu agrado. Então nós pedimos para ele, então quem manda na igreja, quem governa a igreja, quem direciona a igreja, quem dá estratégias para a igreja, é Cristo. E se vocês não encontrarem em mim um pastor que se submete à vontade de Deus, vocês podem me falar. Porque a minha função aqui não é mandar, a minha função aqui não é comandar, a minha função aqui é agregar, para juntos seguirmos a vontade do Pai. É estarmos todos juntos, amando uns aos outros e obedecendo ao nosso Senhor. Então, se você às vezes participar de algum lugar, algum culto, onde você vê que tem, conheço um lugar, gente, em que o pastor presidente do lugar estava chegando e eu acho que eu até contei isso aqui já uma vez para vocês. Ele entrou na porta central da igreja, pedindo para as pessoas ficarem de pé. A pessoa passar, ele passou. Faltou só tocar, né? A moça da Champions League deixou. E ele andando. Ele andando. Não, pelo amor de Deus, gente. Cabeça desse lugar tem nome. É Jesus Cristo. E é por causa dele que nós nos esforçamos para fazer o melhor. O melhor café, a melhor pregação, o melhor abraço, o melhor lugar físico, a melhor oferta, a melhor dedicação. É por causa dele, por causa de Jesus. A obra da qual fazemos parte é um projeto do nosso Senhor. Jerusalém, Jerusalém, olha só que interessante, Mateus 23, 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. É Jesus Cristo dizendo esse desejo de congregação, esse desejo de união da igreja. E é triste quando nós imaginamos que, nesse momento, alguns irmãos, alguns porque foram machucados, eu não os acuso,
mas alguns porque simplesmente estão bem no conforto de casa e falam, deixa para lá, para que congregar, para que acordar de manhã, para que ir para a igreja? Só que eu vou falar uma coisa para você, o dia que você fica em casa, esse braseiro fica mais frio, sabia? Porque nós somos brasas, e brasa aquece com brasa. Quem aqui fez churrasco já sabe como é que é. Pega uma brasa, tira do braseiro e bota fora, esfria. Então quando você fica em casa, quando nós optamos por não participar, sabe o que acontece? Aqui fica um pouco mais frio. Então, olha para a pessoa que está do seu lado, é a última vez que eu peço isso. Fala para ela assim, você é brasa. Fala assim, você aquece minha vida. Maridão, você que brigou essa manhã, já dá uma piscada. Fala, você aquece minha vida. Dá uma piscada para ela agora. Somos um corpo que precisa estar aquecido. E você, Rodrigo, obrigado, viu? Somos um corpo que precisa estar aquecido e você faz parte dele. O corpo, olha só que interessante. Corpo só se aquece com o corpinho do lado. Casais, no inverno, sabe o que eu estou falando. Quando tá aquele friozinho, você vai e abraça a sua esposa, ela te abraça. Ou ela coloca o pé frio nas suas costas. Mas a gente está junto aqui. Solteiros, calma, vai chegar o seu dia. Solteiro, dá um glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, vai chegar o seu dia. Vai chegar o seu dia. Hebreus, para a gente encerrar essa parte. Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de reunirmos como igreja. A gente não pode deixar de estar junto. Amém? Quarta e última afirmação. Jesus é a fonte suprema de reconciliação humana. Dá uma olhadinha no verso 20, por favor. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Queridos, há uma profunda necessidade de reconciliação entre Deus e o homem. Você não precisa ser um sociólogo, você não precisa ser um psicólogo, você não precisa ser um antropólogo para você olhar para a sociedade e identificar que existe algo errado. Por que o mundo está do jeito que está? Eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu tenho, mas às vezes quando começo a ver algumas notícias, eu falo, as pessoas estão desconfiguradas. Não é nem descontroladas, é desconfiguradas. É como um computador que você liga e tem um vírus lá que não funciona. Na minha época, tinha um negócio chamado PlayStation, que a gente pegava lá e colocava o CD, e colocava e ficava esperando aparecer lá. Mas não aparecia. Ficava eu e o Val lá. Vai. Porque não rodava. Quando você olha para a sociedade, você percebe que não roda. Alguma coisa está fora do normal. Você vê pai matando filho, filho contra pai. Quem deveria cuidar abandonando? Quem deveria amar odiando e matando? Você fala, está errado. Alguma coisa está desconfigurada. E quando você faz essa análise, eu quero que você saiba, você está certo. Você não precisa, como eu falei, ser um sociólogo, um antropólogo, um doutor em nada. Mas quando você olha pelos olhos espirituais, você vê algo errado nesse mundo. E o que está de errado nesse mundo tem nome, chama-se pecado e separação com Deus. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se afasta do seu propósito inicial. E quando ele se afasta do seu propósito inicial, ele toma decisões, atitudes, e ele tem gestos que nos dão nojo. Por quê? Porque ele está fazendo tudo aquilo do contrário que ele foi forjado para fazer. É o pecado que gerou essa fissão, essa cisão, essa separação. E nós estávamos assim. Eu me lembro do meu passado. Não nasci num berço cristão. Então eu me lembro das coisas erradas que eu fiz, das decisões erradas que eu tomei.
Mas eu também, a partir do momento em que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu entendi qual é o projeto dele para a minha vida. E eu vi como tudo passou a fazer sentido. Eu vejo essa desconfiguração na escola, na faculdade, nos noticiários. A gente vê nos escritórios. O homem tornou-se inimigo de Deus. E você quer saber como o homem tornou-se inimigo de Deus? Liga a TV. Veja qual é o nosso conceito. Nós temos um país que é maravilhoso, mas que no carnaval vai celebrar. Eu fico pensando o que vem na cabeça das pessoas ao eu ter uma celebração que vai atrair os olhares do mundo todo, porque o carnaval é a festa nacional mais conhecida fora da nossa nação. E eu fico pensando, o que será que vem na cabeça das pessoas? Eu falo, eu vou me reunir e eu vou fazer o quê? Um carro alegórico, ou seja, uma representação simbólica daquilo que está na minha mente. E aí, o que eu vou colocar lá? Eu vou colocar lá Satanás, eu vou colocar lá o diabo, eu vou colocar isso, eu vou colocar aquilo, eu vou desconfigurar. Está errado. É você ver o ser humano em cisão, em divisão, em rebelião contra Deus. Mas aí vem Jesus. Aí vem João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê. Na obra da cruz, Jesus reconciliou consigo toda a criação. Na obra da cruz, Jesus restaurou a amizade com o ser humano. Romanos 5,20 diz: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados com Ele, seremos salvos pela sua vida. William Hendricks, para a gente encerrar, diz: a glória de Cristo na criação só é igualada por sua majestade na redenção. Quando você vê a criação, você vê uma beleza absurda, como eu já falei. Essa beleza, ela só é igualada quando um pecador diz, eu me arrependo, e se entrega a vida para Jesus Cristo. E olha só que interessante. Só há um momento que a Bíblia registra que é a festa nos céus. É quando um pecador se arrepende. Por isso que eu falo, eu entendo o William Hendricks, que a beleza da criação, ela só é reproduzida nas nossas vidas quando nós nos arrependemos. Porque é algo tão lindo um ser humano se arrepender, que se equipara à natureza. Vamos ficar de pé?